Bom, vamos começar o vídeo parte 1 de introdução à nova função denominada tags ou etiquetas do GIMP 2.8. Bom, os tags ou etiquetas são amplamente utilizadas na web e agora também está sendo utilizado dentro do GIMP 2.8. Aonde vem utilizado no GIMP 2.8? Em todas aquelas instâncias que constituem lista, né? Por exemplo, pincéis, patterns, né? Texturas, os degradês, as paletas, as dinâmicas, os presets. Não sei se fugiu mais alguma, mas essencialmente essas aqui que eu mencionei, tá? Como que funciona? Vamos pegar o exemplo que eu fiz para os pincéis no tutorial, né? Porque o GIMP 2.8 em automático transforma os nomes das pastas, né, em tags. Como isso funciona? Aqui como eu já tinha explicado anteriormente, a gente cria uma pasta de apoio, nesse caso que eu chamei de Workbrushes, e dentro dela a gente coloca uma série de links dinâmicos das pastas que tem origem em vários lugares, né? Nesse caso aqui, basicamente todos estão dentro de uma pasta denominada brushes. A vantagem desse método é que o GIMP não precisa ser reaviado toda vez que você muda um set de pincéis. Simplesmente basta fazer o reload da lista, tá? Aqui no caso do exemplo que eu fiz no tutorial, né, sobre etiquetas, a gente tem a pasta desenho, dentro dela temos outras duas pastas, ink e lápis, e cada uma delas eu tenho um certo número de pincéis, né? No caso de lápis eu tenho 4, no caso de ink eu tenho 3, tá? Desenho é no primeiro nível e nós temos duas pastas no segundo nível, que são ink e lápis. Os elementos em símbolos, né, contidos em cada uma das pastas não são transformados em tags, obviamente, mas vocês podem fazer, se necessário, né, isso na interface, na instância de edição dos tags, tá? Isso vai ser explicado no vídeo parte 2. Como isso funciona, basicamente a gente pode notar aqui que ok, eu fiz um reload, eu tinha carregado desenho e eu tenho 7 elementos, lápis 4 elementos, ink 3 elementos. Quando eu clico uma vez, eu estou selecionando. Quando clico outra vez, eu estou desselecionando, eu estou abrindo o filtro, tá? Na verdade, quando está evidenciado, quer dizer que é esse o tag que está selecionado. À medida que eu clico, né, eu estou evidenciando ele e ao mesmo tempo eu estou filtrando por desenho. Na verdade, desenho pega tudo que está no segundo nível, tá? Ou seja, ink e lápis, os elementos contidos dentro da pasta ink e lápis, que são 7. À medida que eu filtro, né, desenho e lápis, eu tenho 4 elementos. Desenho e ink, 3 elementos. Nada impede de você fazer diretamente, tá? Ink ou lápis. Aqui era só para demonstrar, para ser mais didático
a explicação, tá? Como isso funciona em automático, né? A designação dos tags vem feita em automático e vem feita em base a uma pasta que você, logicamente, tem que colocar dentro das preferências. No caso, essa aqui, Workbrushes. Repetindo, a vantagem desse sistema é que você não precisa reaviar o sistema como acontece utilizando, por exemplo, pastas que você vai referenciar aqui, tá? Aqui, toda vez que você for mudar alguma coisa, você vai ter que reaviar o sistema, o GIMP 2.8. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu deleto, na verdade não vai acontecer nada porque é um link dinâmico, deleto desenho, vou novamente em GIMP 2.8 e faço um reavia e sumiu a minha pasta desenho, lápis e ink, tá? Agora vamos carregá-la aqui. Para fazer isso, tem que ir dentro da minha pasta de brushes, né? Está aqui dentro. Desenho, Ctrl Shift, desenho está dentro do Workbrush. Volto para o GIMP, faço um reload da minha lista e vou lá. Está aqui novamente, desenho, ink, lápis. Bom, é isso aí.